Está pautado para julgamento amanhã, terça-feira, dia 25 de junho, o habeas corpus apresentado pela defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva alegando a suspeição do ministro Sérgio Moro. E é sobre esse julgamento que pode acontecer e uma análise de tudo que a gente está vendo que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para ajudar a MBL. Acesse www.mbl.org.br/contribua. Antes de mais nada, eu vou tentar contextualizar para vocês o que está acontecendo. A alegação de suspeição apresentada pela defesa do Lula já tramita há algum tempo, há alguns meses. Inclusive, ela teve o julgamento iniciado anteriormente, ocasião em que já houveram votos contrários à defesa do Lula. Porém, o julgamento foi adiado e chega agora para votação amanhã, impulsionado por conta dos vazamentos do Intercept quanto às conversas do Sérgio Moro com a Lava Jato. E, indiscutivelmente, isso tem um impacto muito grande, tanto no voto dos ministros quanto na repercussão dessa sentença, por mais que não objetifiquem necessariamente o mérito da questão. Antes de mais nada, vamos entender uma coisa: o julgamento é feito por uma turma e não pelo plenário como um todo, não por todos os ministros, mas sim por 5 ministros, que são Carmen Lúcia, Celso de Mello, Edson Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes. E eu vou explicar para vocês voto a voto o que pode acontecer. Antes de mais nada, vamos começar pelos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, que já apresentaram seus votos há alguns meses. E os votos foram contrários à defesa do Lula, que alegava suspeição do Sérgio Moro. A tendência é que esses ministros não modifiquem os votos, apesar de poderem, e mantenham o voto contrário à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e favorável à Lava Jato, dizendo que não houve suspeição de Sérgio Moro. Afinal de contas, as gravações não tendem a influenciar esses votos. Pelo menos é o que eles têm se manifestado e têm se pautado na imprensa desde que começaram os vazamentos, e foram os votos muito robustos que eles apresentaram no julgamento anterior. Entretanto, a gente tem o voto de Gilmar Mendes e Lewandowski. Gilmar Mendes, que inclusive disse que era muito severo o teor das gravações e que poderiam suscitar inclusive nulidade processual. Obviamente, o impacto desses vazamentos influenciará de alguma forma os votos dos ministros Gilmar e Lewandowski, que têm uma tendência de votar favorável ao petista e contrário à Lava Jato. Na verdade, eles têm a tendência de votar favorável aos réus da Lava Jato e contrário à operação. Então a gente tem a tendência muito grande de que terão 2 votos favoráveis ao habeas corpus do Lula, do Lewandowski e do Gilmar Mendes. Vale lembrar que no caso do Intercept, as mensagens vazadas na conversa de Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato podem influenciar isso, e Gilmar e Lewandowski devem dar o voto favorável ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva pela suspeição do Sérgio Moro. Então o que a gente tem? 2 votos contrários, Fachin e Carmen Lúcia, já declarados, e 2 prováveis votos favoráveis ao habeas corpus, Lewandowski e Gilmar Mendes. Quem é o voto de Minerva? Celso de Mello. E o que acontece é isso que eu preciso explicar para vocês nesse vídeo. Esse é o grande objetivo do vídeo. Celso de Mello tem uma tendência a votar junto do ministro Edson Fachin, de uma forma materialista, ou seja, pelo direito material, pelo cerne da questão. Ou seja, nesse sentido todo, Celso de Mello sempre vota junto com Fachin. Porém, Celso de Mello dá indício de ser contra a Lava Jato na questão procedimental, ou seja, na forma de atuação da operação. Celso de Mello, em 2013, foi o único voto a favor da suspeição, da declaração de suspeição de Sérgio Moro no caso de evasão de bilhões de reais no Banestado. Um precedente do próprio Celso de Mello contrário ao Sérgio Moro e pela suspeição. No caso em tela, a gente não está falando de uma questão material propriamente dita, mas sim de uma questão procedimental e uma questão de suspeição. Considerando esse precedente de 2013, considerando a linha de voto que o Celso de Mello tem adotado nesse tipo de conduta, a tendência é que ele não vote junto com Fachin e Carmen Lúcia. Ele prefere o voto em conjunto ou parcialmente em conjunto com Lewandowski e Gilmar, totalizando assim 3 votos a favor da defesa do Lula e 2 contra, ou seja, concedendo assim a ordem de habeas corpus ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E é um risco muito grande que isso aconteça, especialmente pela potencialização que foi dada pelos vazamentos e pelo cenário todo que a gente vê, tanto na parte histórica quanto na parte atual. E aí, o que pode acontecer nisso tudo? Bom, o primeiro ponto é que a presidente da turma é a ministra Carmen Lúcia, que já deu voto contrário ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra Carmen Lúcia pautou o processo como 12º na ordem do dia, ou seja, existem 11 processos para serem lidos e julgados anteriormente. O próprio Gilmar Mendes já declarou que tem 40 páginas de voto. Então, provavelmente, o julgamento vai ser adiado de amanhã para uma outra data. E aí, o que acontece? O STF, assim como as casas legislativas, entra em recesso
processo no mês de julho. Então, sendo adiado amanhã o julgamento, esse julgamento só vai acontecer no segundo semestre, ou seja, depois de agosto. E então, Luiz Inácio Lula da Silva permanecerá preso pelo menos até o segundo semestre. É isso que a gente vê, é isso que a gente imagina, e a gente vai contar aqui com a habilidade da Carmen Lúcia para pelo menos protelar esse julgamento e manter o Lula preso até que a gente tenha uma outra condenação. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.